Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash de 1 Samuel. Os burros perdidos de Kish. Havia um homem da Shevet Binyamin, cujo nome era Kish. Um dia ele descobriu que seus burros haviam desaparecido. Ele achava que eles deviam ter se afastado em algum lugar na vizinhança. Kish chamou seu filho Shaul e pediu-lhe para procurar o paradeiro dos burros. Você se lembra quem era Shaul? Foi ele quem pegou de volta as Luchot, as tábuas nas quais os 10 mandamentos estavam gravados, do gigante Goliat, na guerra contra os Pelishtima. Shaul era um jovem impressionante, não apenas por ter uma aparência muito boa, mas também por ser tão alto que se destacava acima de todos os outros. Como sempre, ele não era apenas extraordinário em sua aparência, mas Shaul era de fato um admirável tzadik. Ele nunca havia pecado em sua vida. Ele também era um Talmid Raham. Era ainda tão humilde que se considerava menos importante do que qualquer outro judeu. Suas midot, traços de caráter, eram perfeitas. Hashem o escolheu para reinar sobre Bnei Israel. O Midrash nos conta, Nair, o acendedor de rua. Você poderia pensar, é fácil entender por que Hashem escolheu Shaul para se tornar o primeiro rei do povo judeu. Afinal, ele era um Talmid Raham e Tzadik. Ele resgatou as Luchot dos Pelishtima, mas sempre permaneceu humilde. A verdade é que, além de seus próprios méritos, Shaul também tinha um mérito especial de seu avô Aviel. Havia um caminho que ia da casa de Aviel até o Beit HaMidrash. A noite era muito escuro. Esse caminho. Naquela época não havia lâmpadas elétricas. A maioria das estradas eram inutilizáveis após o anoitecer. Aviel pensou, se um judeu quiser estudar a Torá à noite, ele poderia facilmente cair nesse caminho, Haz Veshalom. Certamente muitas pessoas não irão querer estudar a Torá à noite por causa da estrada escura. Então, eu vou cuidar para que haja luz nesse caminho. E assim toda noite Aviel colocava tochas acesas ao longo da estrada para o Beit HaMidrash. Às sextas-feiras ele fazia isto antes do anoitecer. A partir de então era fácil usar aquela estrada mesmo à noite, e o Beit HaMidrash ficava sempre cheio de pessoas estudando Torá até tarde da noite. Todo mundo falou sobre o nobre ato de Aviel, e com o tempo ele recebeu um apelido honroso, Nair, o acendedor de rua. Hashem disse, você, Nair, ajudou a comunidade judaica a cumprir a maior mitzvah de todas, que é o estudo da Torá. Por esse zehut, seu neto se tornará rei. Ele também ajudará a comunidade aplicando a lei da Torá em Eretz Israel e resgatando-os de seus inimigos. Assim que Shaul ouviu o pedido de seu pai para procurar seus burros, partiu ansioso para cumprir a mitzvah de honrar seu pai. Kish sabia que seu filho não pediria que alguém o acompanhasse. Ele implorou a Shaul, por favor, não vá sozinho, leve um servo. Shaul e seu servo viajaram para o norte, para as montanhas de Efraim. Ao longo do caminho perguntaram às pessoas se tinham visto os burros de Kish, mas ninguém os tinha visto. Eles passaram por 3 bairros, Shalisha, Shaalim e Yemini. Mas não havia vestígios dos animais desaparecidos. Eles sumiram misteriosamente. Quando chegaram à vizinhança de Suf, onde o profeta Shmuel vivia, Shaul disse ao seu servo, seria mais inteligente voltarmos. Se ficarmos longe por muito tempo, meu pai irá se preocupar conosco mais do que com os burros. A partir destas palavras, podemos ver como Shaul era humilde. Naturalmente, Kish estaria muito mais preocupado com o filho do que com o servo. Mas Shaul considerava seu servo tão importante quanto ele, por isso ele não disse, meu pai se preocupará comigo, mas sim, meu pai se preocupará conosco. O servo respondeu, eu tenho uma ideia.
um profeta muito honrado de Hashem, vive aqui na cidade de Ramá. O que ele diz sempre se torna realidade. Vamos perguntar a ele sobre os burros perdidos? Ele certamente poderá nos ajudar. Pergunta: como Shaul e seus servos se atreveram a incomodar um navio de Hashem sobre alguns burros desaparecidos? Resposta: até a época de Shemuel, um profeta costumava ser conhecido com o nome Roé, vidente. Ele podia ver em sua mente com o Ruach HaKodesh as respostas para os problemas cotidianos que perturbavam os judeus. Nenhum problema era pequeno ou sem importância para ele resolver. Por que Hashem deu aos profetas esse tipo de conhecimento? Naquele tempo, Hashem permitiu que as nações do mundo fizessem feitiçaria através do poder da Tumá, impureza. Todas as nações tinham sacerdotes, astrólogos e mágicos que eram capazes de prever o futuro. Hashem não queria que os judeus se perdessem por completo. Se eles não tivessem a quem recorrer quando não tivessem certeza de como agir, eles poderiam dizer: vamos consultar um mágico, pois precisamos ter ajuda com nossos problemas. Para dar aos judeus a chance de fazer a coisa certa, Hashem deu ao povo judeu videntes que sabiam o que aconteceria no futuro. Já que esses videntes eram pessoas sagradas próximas a Hashem, um judeu que os procurava geralmente acabava não apenas com uma previsão do futuro, mas também com orientação e instrução religiosa. Por exemplo, um judeu podia chegar a um vidente e declarar: uma forte tempestade arruinou todo o grão em meus campos. Não teremos nada para comer nesse inverno. Quando devo plantar novamente? E o que devo plantar? O vidente podia responder com seu Ruach HaKodesh: plante cevada. Mesmo que seja tarde na temporada, vai crescer bem. Em seguida, ele podia acrescentar: você sabe que nada acontece por acaso. Uma das razões pelas quais Hashem causa fome é porque os judeus não têm o cuidado de separar os presentes da colheita para os Koanim e Leviim. Você deve dar uma maaser, um décimo para o Levi e ter uma para o Cohen. No futuro, cuide dessa mitzvah com mais cuidado. Dessa forma, o vidente ajudava o judeu, dando conselhos a ele de como gerenciar seus negócios diários e também como melhorar espiritualmente. Na época de Shemuel, o papel do vidente começou a mudar. A maior parte do tempo ele recebia mensagens de Hashem que eram dirigidas para toda a nação. Ele reunia os judeus e anunciava as advertências de Hashem. Ele então começou a ser chamado de Navi. A palavra Navi significa um falante. Ela está relacionada com a palavra hebraica Niv, dizer. Não obstante, muitas vezes os judeus se dirigiam ao profeta para aconselhamento privado também. Hoje, infelizmente, não temos profeta que possa nos dizer com Ruach HaKodesh o que Hashem quer. O que então podemos fazer se precisarmos de ajuda para resolver um problema? Podemos ir a um Talmid Chacham, um estudioso da Torá. Ele nos aconselhará a agir de acordo com a Torá. Como ele estudou muito a Torá, ele é capaz de resolver o problema de acordo com os desejos de Hashem no assunto. Shaul procura o profeta. Shaul disse ao seu servo: é costume dar ao vidente um presente, mas não temos comida nem dinheiro sobrando. O que devemos fazer? Na verdade, Shemuel era diferente de todos os outros profetas por nunca aceitar presentes. Parece que Shaul não sabia disso. O servo respondeu: eu tenho uma moeda pequena, não seria adequado você entregá-la ao vidente, mas para mim, o servo, basta. Deixe-me entrar primeiro e entregar a moeda a ele. Shaul, sempre humilde, aceitou o conselho de seu servo. Como ainda estavam na periferia de Ramá, começaram o caminho que levava à cidade. Durante o percurso, eles se encontraram com um grupo de meninas que estavam saindo para buscar água. O vidente mora aqui? Eles perguntaram às meninas. Sim, ele mora, as meninas responderam. Então, elas acrescentaram a Shaul: vê aquela casa lá? É a dele.
É facilmente reconhecível, porque a nuvem da Shekhinah repousa sobre ela. Mas você deve se apressar ou não vai pegar ele. Ele hoje está na cidade porque um grupo de pessoas está oferecendo um korban shelamim no grande Mishbeach, após o qual jantarão juntos. Todos eles estão esperando pelo vidente para recitar a bênção sobre o korban. A refeição não começará até Shamuel dizer a Brahá. Como ele certamente não quer que as pessoas o esperem, ele não ficará em casa por muito mais tempo. Então, se apresse, se você quiser encontrá-lo. Por que as meninas entraram em todos esses detalhes? Uma razão é que ainda não havia chegado o momento de Shemuel e Shaul se encontrarem. A Shema, portanto, segurou Shaul por mais alguns momentos, fazendo com que as meninas falassem bastante com ele. No dia anterior, Hashem anunciou a Shemuel: amanhã, a esta hora, vou enviar-lhe um homem da Shevet Binyamin. Ele será o novo governante. Ele ajudará Bnei Israel contra os Pelistim. Hashem tinha um plano preciso para o novo governante, Shaul, assumir a liderança de Shemuel, já que esse momento ainda não havia chegado. Hashem fez com que as meninas conversassem com Shaul e o segurassem até chegar o momento correto. Shaul se encontra com o vidente. Quando Shemuel ouviu de Hashem que o primeiro rei de Bnei Israel chegaria a Ramá no dia seguinte, ele disse às pessoas da cidade: um convidado importante chegará amanhã. Por favor, preparem um korban shelamim no grande Mishbeach para amanhã à tarde. Depois, faremos uma seudá, refeição festiva, juntos. Certifiquem-se de reservar a melhor porção de carne do korban para o hóspede. No dia seguinte, quando Shemuel estava a caminho do Mishbeach, ele notou o que parecia ser um mestre e seu servo se aproximando do portão da cidade. O cavalheiro alto tinha boa aparência. Ele tinha um ar de autoridade e sabedoria sobre ele. Shemuel hesitou. Seria ela, de fato, a pessoa a quem Hashem tinha se referido? De repente, ele recebeu uma profecia direta de Hashem. Esse é o homem que governará a minha nação. Shaul e seu servo encontraram Shemuel nos portões da cidade. Shaul perguntou a Shemuel: você poderia me dizer onde fica a casa do vidente? Shemuel respondeu: eu sou o vidente. Por favor, siga minha frente. Vamos primeiro ao Mishbeach e depois vocês dois irão comer comigo. Amanhã de manhã, Shaul, você poderá ir embora depois que eu contar tudo o que você precisa saber. Sobre os burros desaparecidos, não se preocupe, eles já foram encontrados. Shaul, você não precisa mais lidar com assuntos sem importância, como procurar animais perdidos. Hashem o direcionou para cá por um motivo diferente. A partir de agora, o maior tesouro de Bnei Israel pertence a você. Shaul entendeu imediatamente a dica de Shemuel. Ele, Shaul, seria o futuro rei. Uma lição que podemos aprender com o que aconteceu com Shaul. Hashem guia os passos do homem. Há um famoso passuque em Mishlei 19:21 que nos diz: há muitos pensamentos no coração de um homem, mas o plano de Hashem permanecerá, se concretizará. Nós costumamos fazer planos sobre o nosso futuro, mas muitas vezes eles não dão certo. Por exemplo, um garoto ou uma garota pode ter ideia com que tipo de pessoa ele ou ela irá se casar? Qual tipo de ocupação ele ou ela gostaria de ter após deixar a escola? E onde ele ou ela quer viver? Olhando para trás, muitos anos depois, essa pessoa irá se surpreender. Tudo se tornou tão diferente do que foi originalmente planejado. Por quê? Porque Hashem tinha planos diferentes e esses são os que se tornam realidade. Alguém poderia pensar: se eu me esforçar o suficiente, meus planos se tornarão realidade. Só que não. O homem propõe e Deus dispõe.
Hashem faz com que todas as ações de uma pessoa sigam na direção de seu plano e não do dela. Sabemos que quando o faraó escravizou os judeus, ele ficou muito preocupado com o menino judeu que nasceria e que um dia libertaria os judeus. Ele sabia desse fato através de seus astrólogos. Portanto, o faraó decretou que todo bebê fosse jogado no rio Nilo. Pareceu um truque infalível para salvar seu país. Mas o que realmente aconteceu? Por causa de seu decreto, a mãe de Moshe colocou seu bebê recém-nascido em um cesto dentro do rio. A filha do faraó, Bátia, salvou a vida do bebê. Ela o levou para o palácio e o garoto que o faraó queria matar o tempo todo foi trazido por sua própria filha sob seu teto. Da mesma forma, Amã montou uma forca com a intenção de enforcar Mordecai nela. Mas no final, essa forca ajudou o plano de Hashem a se concretizar, pois Amã foi pendurado na forca que ele próprio construiu. Vemos que não importa o que pensemos ou façamos, no final, o decreto de Hashem é cumprido. Se uma pessoa tem méritos, Hashem tem melhores planos para ela do que ela planejou para si própria. Hashem está constantemente mudando os eventos para que no final, quem merecer, ganhará, mesmo que não perceba o benefício dos planos alterados. Podemos ver isto na história de Shaul. Ele e seu servo fizeram esforços incomuns, viajando muito mais do que o necessário para procurar os burros desaparecidos. Mas, na verdade, Hashem estava direcionando eles. Ele estava conduzindo Shaul em direção a Shmuel para que o profeta tivesse a chance de ungí-lo como rei. Quando o servo de Shaul disse a ele, vamos ao vidente, em vez de continuar dizendo, ele nos dirá para onde devemos ir, ele disse, ele nos dirá o caminho que fizemos. O que ele quis dizer foi, é estranho que tenhamos viajado tanto tempo para procurar alguns animais desaparecidos. Talvez o profeta nos diga o real objetivo de nossa viagem. Hashem deve ter algum plano oculto aqui. E assim foi. No entanto, é de se estranhar que Shaul tenha sido feito rei enquanto procurava burros perdidos. Uma explicação é que esse era um sinal da ira de Hashem com Bnei Israel. Mesmo que eles não devessem ter pedido um rei, ele estava dando a eles um. Mas, ao mesmo tempo, ele estava mostrando a eles que estava descontente. Portanto, Shaul não foi trazido a Shmuel de maneira honrosa, da'at sofrima. Hashem não podia dizer ao profeta Shmuel que fosse à casa de Kish para ungir Shaul, já que sua nomeação como rei deveria ser mantida em segredo, como iremos explicar, conforme Malbima. Encontramos uma ideia semelhante em Parashat Vaierá. 3 homens passaram pela tenda de Abraão. Ele implorou para que parassem e fizessem uma refeição. Abraão disse a eles, vou trazer um pouco de água para lavar seus pés e descansem debaixo da árvore. Trarei um pedaço de pão para que vocês possam se revigorar. Então vocês poderão partir. Abraão ainda acrescentou, é por essa razão que vocês passaram por mim. O que ele quis dizer com esta última frase? O Midrash explica que Abraão disse, se Hashem decretou que vocês passassem pela minha tenda, isso significa que ele planejou esse evento desde a criação do mundo. Abraão sabia que uma pessoa não chega a lugar algum por acaso. Cada passo é dirigido por Hashem. Certamente, se Hashem conduziu estes homens à tenda de Abraão, ele quis dar a Abraão um modo de praticar a mitzvah da hospitalidade e, de fato, esse era o objetivo da visita deles. Eles foram criados para o bem do tzadik Avraham, para visitá-lo, falar com ele e curá-lo de seu recente Brit Milá. O que podemos aprender com tudo isso? Nós gastamos muito tempo planejando um futuro detalhado. Frequentemente nos preocupamos com as coisas que podem dar errado. Porém, certamente seria mais sensato dedicar mais esforço pensando em como podemos nos aproximar de Hashem, pois, no final, apenas seu plano será concretizado.
Quando Shaul percebeu que ia se tornar rei, ele reagiu com choque e surpresa. Mas eu não mereço isso. Eu não sou da Shevet Yehudá, da tribo dos reis, nem mesmo sou da Shevet Reuven, o primeiro nascido das tribos. Eu sou de Benjamim, o mais jovem. Minha família é a menor e eu sou o mais novo na minha família. Como é possível que Hashem me escolheu? Shemuel insistiu que essa tinha sido de fato a mensagem de Hashem. A refeição. Shemuel levou Shaul e seu servo ao salão, montado perto do grande Mishbeach. Cerca de 30 convidados, todos eles Talmidei Chachamim e tzadikim especiais da cidade, foram convidados pelo Navi. Shemuel doara o animal que foi oferecido como Korban Shelamim. Embora esse Korban tenha sido trazido em homenagem ao novo rei e ao povo, Shemuel não usaria o dinheiro de Bnei Israel para isso, porque ele iria comer um pouco de sua carne. Shemuel fez Shaul sentar na cabeceira da mesa. Para o cozinheiro ele disse, por favor, sirva a esse hóspede a porção de carne que pedi para você reservar. O cozinheiro trouxe o osso da coxa com sua carne suculenta. Shemuel sabia que o justo Shaul não tocaria na comida se pensasse que a estaria tirando de outra pessoa, ou que eram sobras que normalmente iam para o pessoal da cozinha. Ele, portanto, assegurou a Shaul, esta parte foi reservada especialmente para você. Você pode comer sem hesitar, pois cada um recebeu outra parte. Shemuel pronunciou em voz alta a bênção sobre o Korban Shelamim. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com suas mitzvot e nos ordenou comer a oferenda. Então todos os convidados se juntaram ao Navi e seu hóspede de honra para participar da refeição. Os Pesukim não nos dizem nenhum detalhe sobre essa refeição, mas certamente foi memorável. Qualquer refeição de Shabat com uma família judaica é especial, porque é uma mitzvah. Eles cantam palavras da Torá, são ditas à mesa e até mesmo são servidas comidas deliciosas que adquirem um significado mais profundo, porque é a nossa maneira de honrar o Shabat. A refeição organizada por Shemuel, com a presença de Shaul e de todo o grande povo de Ramá, certamente deve ter sido especial, com muitas palavras da Torá pronunciadas e louvores oferecidos a Hashem. Após a refeição, Shemuel convidou Shaul e seu servo para a sua casa. Shaul estava ansioso para retornar à casa de seu pai, que certamente estava muito preocupado com sua segurança. No entanto, Shemuel pediu que ele passasse a noite em Ramá, pois ele tinha muitas instruções importantes para dar ao futuro rei. Shaul visita o Navi Shemuel. Shemuel levou Shaul ao seu telhado. Naqueles dias, as pessoas tinham telhados que usavam da mesma maneira que usamos hoje em dia, uma varanda ou um quintal. O telhado era um lugar tranquilo onde se podia conversar em particular. Não sabemos os detalhes da conversa de Shemuel com Shaul. Ele certamente disse a Shaul palavras inspiradoras de Mussar, autoaperfeiçoamento, já que um rei judeu deve ter um alto nível de temor a Hashem. Shemuel também pode ter dado conselhos a Shaul sobre como liderar o povo, e como Shaul era um Talmid Chacham, Shemuel certamente ensinou-lhe Torá. À noite, Shaul e seus servos se recolheram para dormir, enquanto o profeta Shemuel permaneceu no telhado. É provável que nenhum deles tenha dormido muito, isso se dormiram. Shemuel estava se preparando para a mitzvah que estava à sua frente, coroar o primeiro rei judeu. Shaul estava pensando sobre o que Shemuel havia lhe ensinado e sobre sua tarefa futura. No início da manhã seguinte, Shemuel chamou Shaul até o telhado. Você pode sair agora, disse ele, mas eu quero acompanhá-lo por um tempo. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!